Fala, gestores de alta performance, sejam muito bem-vindos. É isso aí, Nosso galera. segundo episódio, né, Filipão? Finalmente, né, meu? A gente se comprometeu lá. Um dia a gente volta e cá estamos, né? Finalmente, né? Isso aí. Vamos pra Vamos cima. lá. E hoje, qual é o nosso tema de hoje, Felipe? Hoje a gente vai falar por que que a sua equipe não engaja, né? Eu sei que você tá aí reclamando que não tem funcionário, que no Brasil o funcionário é tudo igual, que não sei o quê. E, mas por que que sua equipe não engaja? Será que você já se perguntou por quê? A gente vai debater um pouco sobre isso e vamos tentar descobrir por que que não engaja e como fazer engajar, né? Eu acho que tem um caminho aí, né? Tem caminhos, né, Hum, Felipe? Tem tem caminhos, caminhos. tem caminhos. E o que que é engajamento, né? Eu como todo bom DC no DISC, né? DC dominância e conformidade, tem que ter um negocinho aqui pra gente ir acompanhando. E eu fui procurar, falei, como que a gente vai falar sobre engajamento? Será que a gente sabe o que que é engajamento, né? Eu fui procurar o que que é engajamento, qual é a origem, qual é a etimologia. E aqui, ó, engajamento vem do antigo francês. Eu não sei como se pronuncia, né? Mas en vem de colocar em, né? Colocar alguma coisa. E gage, não sei como se pronuncia gage em francês, mas vem de penhor ou garantia. Então, engajamento vem de colocar algo em garantia como forma de cumprir uma promessa. Então, basicamente, quando a gente fala de engajamento nas equipes, o que que eu estou disposto a colocar em jogo para entregar aquilo que está entre nós, né? Aquilo que eu me comprometi. Então, a gente percebe já na própria etimologia que engajamento vem de condições de ambiente, muito provavelmente. Será que eu aceito colocar alguma coisa em jogo? Mas também vem de ambiente interno, né? Será que vale a pena eu colocar em jogo? Qual é a minha recompensa ou não? E é claro que o líder, o dono da empresa, ele pode influenciar muito nas condições do ambiente. Por isso que, já começando a pista aqui, engajamento tem muito a ver com liderança, mas também tem a ver com o liderado, tem a ver com o empresário, tem a ver com o funcionário, né? Então, é isso. Quando a gente quer dar algo em garantia, a gente está procurando um engajamento, né? Veio dessa origem ali. E hoje, no primeiro podcast, eu fui um pouco mais sabatinado, né? Que eu Ciríaco ali no começo. E dessa vez a gente vai inverter. Como ele é o nosso expert aqui em comportamento, né? E por que as pessoas fazem ou não fazem também as coisas, eu vou explorar um pouco essa sabedoria dele aqui pra gente tentar resgatar algumas coisas. Então eu preparei algumas perguntas hoje aqui. E eu quero saber se eu posso começar, meu amigo. Com certeza, meu irmão. Então vamos lá. Essa ter embasamento da etimologia das palavras nos ajudam a estar no estado consciente de como aquilo vai ser praticado. Então, Aí, ó, foi já, perfeito. já começou no estilo, você viu? Já pôs o estado consciente que tal, não sei, que o cara não é fraco, né, gente? Ô, Cirico, é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, né? Vamos lá para a prática então, né? Como é o engajamento, né? Como eu começo? E aí, quando elas vêm com essa pergunta de como eu começo ou por onde eu vou, eu automaticamente já me veio essa pergunta como empresário. E eu percebo isso nos empresários que eu atendo também, né? Nos processos de mentoria e consultoria que a gente faz. Então, a pergunta que eu tenho para fazer, e eu quero sua opinião, e ver o que a gente tira dessa pergunta é: você acredita que a construção do engajamento, ela é uma linha reta, onde eu tenho que fazer uma coisa, fazer outra coisa, fazer outra coisa, e aí então eu vou chegar num estado de engajamento? Ou ela é uma coisa mais ramificada, uma coisa mais arbórea, né? Que tem algo no centro e vem várias coisas de vários cantos, que tudo isso, não necessariamente numa ordem correta e específica, mas tudo isso vai culminar no engajamento. Qual que é a sua visão? O que que você pensa sobre isso? O que que você tem visto? Tá mais parecido como uma linha reta ou tá mais parecido como uma coisa ramificada que vem de todos os lados? Felipe, eu gosto muito de olhar para isso como o dia a dia, né? Na nossa casa, quando a gente está entre família. O que é que muitas vezes acontece no Natal, né? No Natal é a hora que a gente senta à mesa para jantar, para poder confraternizar, para poder celebrar, para poder trazer ali um momento de partilha e de comunhão, né? E Uhum, como é que acontece?
Um vai lá e traz o peru, outro vai lá e traz a farofa, outro traz lá salpicão, vai trazendo várias coisas que vão abrilhantando a nossa mesa, né? E aí, dentro desse processo, se a família é funcional, é uma noite maravilhosa. Se a família é disfuncional, é um processo, é uma reclamação, é briga, existem várias coisas que acontecem. Então, dentro das empresas acontece a mesma coisa. Cada setor tem a sua responsabilidade, cada liderança tem a sua responsabilidade. E quando a gente vê colaboradores que não estão engajados, fala muito mais do líder do que do colaborador. Fala muito mais da cultura do que do colaborador. Fala muito mais da ausência de reconhecimento e de pertencimento do que propriamente do colaborador. Aí você pegou um negócio, reconhecimento e pertencimento. Se eu fosse trazendo esses termos, né? Eu entendi que na ceia de Natal, cada um traz uma coisa de um lado, ou seja, não tem exatamente uma ordem, todos contribuem de uma certa forma. Aí você trouxe os termos pertencimento e reconhecimento. Você, trazendo lá da pergunta de linha reta ou ramificado. É importante, por exemplo, na sua opinião, que primeiro a pessoa se sinta pertencente a um local, para depois chegar, enfim, desenvolver alguma coisa, para depois ela se sentir reconhecida e aí ela vai se engajar? Ou tudo acontece ao mesmo tempo? Tudo acontece ao mesmo tempo. Entendi. Tudo acontece ao mesmo tempo porque isso é o que eu acredito, tá? Nos primeiros 3 a 5 segundos que a pessoa chega na empresa, ela já mapeia tudo, se aquele ambiente é um ambiente seguro, se é um ambiente ou não. Se ela gosta ou não gosta do líder. Se ela sente que ali tem uma energia boa ou energia ruim. Se o clima é pesado, se o clima não é pesado. Então, dentro desse processo, se você entra numa empresa onde as pessoas estão eu fiz uma consultoria numa blindadora lá em Recife. E a gente foi contratado justamente para poder melhorar o engajamento da equipe e poder melhorar a produtividade deles. Cara, a primeira vez que eu fui fazer uma reunião com eles, a gente fez uma reunião sentado em pé, parecia que eu estava num campo minado, cara. Meu Deus! E aí era a resposta que vinha deles, era a resposta ríspida. As pessoas estavam, sabe quando tem um cachorro que ele foi maltratado, acuado, assim, que você vai falar com ele rosna. Cara, eu me senti desse jeito, velho. Entendi. E aí eu disse, meu Deus, o que é que aconteceu aqui? Aí eu fui buscar o histórico para entender o que tinha passado, outros gestores que passaram, a forma como a antiga liderança tratava eles e a forma como a liderança atual a tratava. E aí eles ficavam fazendo comparação com o passado. E a empresa foi vendida para um outro dono e tal, e aí lideranças, perfis comportamentais diferentes. Só para você ter ideia, antes, o dono antigo, ele tinha o hábito de fazer assim, só vai para casa depois que a gente terminar o carro. E ele fechava a empresa e não deixava os colaboradores saírem. Era cárcere privado mesmo. Cárcere privado, para entregar o carro no dia. Porque ele estava buscando engajamento. Aí só que o cara fazia? O cara ia lá, ele colocava pizza para todo mundo, ele dava premiação em dinheiro quando terminava, quando a galera saía, ele pagava hora extra na hora, no dinheiro. Entendi. E aí, dentro do contexto, a nova gestão que assumiu era uma pessoa mais sistemática, mais pragmática, era engenheiro, olhava para as coisas em matemática. E falava, olha, você tem 8 horas de trabalho, tantas horas para fazer uma etapa, tantas horas, ele calculou tudo, ele fazia a conta nesse sentido. Quando ele começou a fazer as coisas de forma produtiva, isso mexeu na cultura que eles estavam vivendo. E aí, dentro do processo, tinha um líder que estava lá gerenciando a produção, que era um cara que 50% do time comprava o cara e 50% não. Cara, aí era loucura. Aí era loucura. Mas vocês conseguiram resolver esse problema? Qual foi a técnica aí que vocês utilizaram? Ou o processo, né? Não sei se existe uma técnica para isso, né? Rotinas. Construção de novos hábitos. E aí era ouvir as pessoas. Não tem coisa melhor no mundo do que você entender o porquê a pessoa está sentindo aquilo. Porque ao longo da vida, né, a gente passa por várias situações que nos geram traumas, nos geram medos, insegurança. Então tudo aquilo que estava acontecendo era simplesmente um reflexo de tudo aquilo que internamente as pessoas estavam dando significado. E aí, quando eu cheguei lá,
O significado era a consultoria tá vindo para poder demitir todo mundo. Vão contratar todo mundo novo e aí O povo é fogo, né? fica logo com esse sentimento quando o consultor chega na empresa, né? Olha só que você falou algumas coisas bem, bem legais, né? Uma das perguntas que eu ia fazer é o que que você acredita como o passo zero do engajamento? Tá, e mesmo independentemente se seja uma linha reta ou ramificado, em algum momento a gente vai ter que começar. E quando você falou que as pessoas da empresa de blindagem, né, ou como as pessoas eh, se sentem logo que elas pisam na empresa, você falou assim: será que eu me sinto num ambiente seguro? Será que é um ambiente pesado? Eu detecto isso já nos primeiros segundos que eu estou dentro da empresa, ou com as primeiras pessoas que eu converso, ou a forma pela qual eu sou recebido, né, na empresa. E aí, nas minhas pesquisas aqui, eu procurei alguns dados sobre o que já fizeram de estudos sobre engajamento, nas empresas e o que funcionou e o que não funcionou. E um dos estudos foi um projeto, na verdade, chamado Projeto Aristóteles, no Google. Não sei se a nossa audiência vai conhecer, mas o Google queria saber, queria medir a diferença de desempenho, qual era o critério, ou os critérios que mais diferenciavam os resultados das equipes no Google, né? E eles fizeram esse teste, esse projeto, esse mapeamento com mais de 180 equipes no mundo inteiro do Google. Então eles testaram, será que é o país? Será que é a raça? Será que é o líder? Será que é o número de pessoas na equipe? Será que é a idade das pessoas na equipe? Será que é a formação, a escolaridade? Será que é o mix de tudo isso? E, enfim, eles foram testando várias variáveis. E uma das variáveis, ela sempre saltava muito grande, né? Coletaram depoimentos e estatística e tudo mais. E a variável número um, que quando eu pergunto isso para as pessoas nunca sabem que é essa variável. Mas a variável número um é segurança psicológica. O nível de engajamento e de resultado nas equipes saltava, aumentava muito quando eles estavam inseridos em um ambiente de segurança psicológica. E o que que é segurança psicológica? É saber que eles não serão punidos pelos primeiros erros que eles cometem, eles não serão ridicularizados por alguma falha que eles cometam e que eles terão a liberdade de trocar experiências e tal, e dizer que não sei, e pedir ajuda com o seu líder e com os seus pares de equipe. Então, quando você fala que a pessoa já detecta como é o ambiente desde o começo, ela está procurando o quê? Segurança psicológica. Segurança psicológica que vem de encontro com isso aqui. Então, se a gente fosse. E aí eu falei que eu ia fazer essa pergunta: qual é o marco zero? Somando esse case que você trouxe, que eu nem sabia que você ia me falar aqui, com esse dado aqui, a gente pode dizer para a audiência que o marco zero do engajamento, ou talvez o primeiro passo que você possa colocar, é: será que a minha empresa é um ambiente de segurança psicológica? Ou como eu faço para transformar um ambiente num ambiente seguro psicologicamente? E aí, você falou uma coisa aqui. Será que eu entendo por que as pessoas estão se comportando daquele jeito, ou tendo aquelas atitudes? Será que eu cheguei a perguntar isso para elas? Então, se a gente fosse trazer uma técnica de como começar a gerar engajamento, seria uma conversa, one on one, né? Um a um com as pessoas. Por que você se sente assim? Ou como você se sente por aqui? O que eu posso fazer para melhorar o seu ambiente aqui dentro? Se você é um empresário mais duro, mais turrão e tal, talvez seja um momento de repensar como você tem lidado com a sua equipe, no sentido de que funcionário, eu pago, ele tem que fazer. Mas será que é só isso, né? Então, e não é só opinião, porque a gente trouxe um case real que você exemplificou, trouxemos um dado super interessante, e aí é, a gente vai deixar aqui na parte de observações, comentários, na descrição do vídeo, um PDF que você pode ter todos os dados que a gente coletou aqui sobre engajamento, que é a base científica, as perguntas que a gente faz, e é um material que você pode acessar aí para você ter, né? Legal. É, Mas enfim, eu acho que Pegando esse... esse gancho, Felipe, que você trouxe, né? Eu acho que é uma coisa que é importante trazer isso para um estado de consciência. Hum, Porque se eu olho para as pessoas e eu enxergo que elas não são importantes para mim, o outro percebe, o colaborador percebe.
E se eu enxergo que as pessoas elas precisam muito de mim, que eu sou o salvador da pátria, que eu tenho que ajudar elas, porque eu sou a Madre Teresa de Calcutá, elas também percebem. Também percebe. E aí, como é que faz isso? Como é que é isso? Precisa-se de treino emocional para poder não ser bonzinho demais, porque líder bonzinho também não serve. As pessoas vão abusar dessa liderança, mas também ser turrão demais, ser muito rígido, ser muito duro e ter pouca conexão vai fazer com que a pessoa não tenha segurança emocional. Uhum. E aí, qual é o melhor dos mundos disso? Unir essa prática de ouvir o outro, entender o que é importante para o outro, porque ninguém sai de casa fazendo assim, hoje eu vou conquistar, fazer com que a empresa chegue na visão do futuro dela. Ninguém sai de casa assim. Todo mundo sai de casa assim, ó, como é que eu vou construir hoje mais um degrau para subir para a realização do meu próximo sonho? Uhum. E aí é onde está o segredo. Se hoje a sua equipe não está engajada, é porque talvez você quer que ela viva o seu sonho. Mas será que você sabe exatamente qual é o sonho da sua equipe? Qual é o senso comum que eles têm de pertencimento, do que faz fazer sentido para eles? Será que você sabe exatamente quais são os desejos da família dele? Tem um livro chamado A Ciência da Felicidade, que traz um dado que a forma mais eficaz que tem de você premiar, de você bonificar um colaborador para que ele possa se sentir pertencente do ambiente, mas que também ele seja motivado e incentivado e pressionado pela família. Se você começa a premiar e reconhecer com eventos, com experiências para que a família possa fazer parte. Então, ao invés de você pensar, não, eu vou pagar para vocês aqui uma bonificação de R$ 1.000, cara, repensa e pensa assim, ó, vou te mandar para passar um final de semana em Bombinhas, com a tua família, numa pousada à beira-mar que você nunca passou, que a pessoa nunca nem imaginou que poderia. São as diferentes moedas, né? Cada pessoa pode ter uma moeda que ela valoriza mais nesse caso, né? Nem sempre é só o dinheiro, muitas vezes é também dinheiro, mas eu vejo o dinheiro como quase que um fator higiênico, vamos dizer assim, né? O dinheiro começa como um básico, né? E tudo evolui para depois. Tem até aquele livro de As Cinco Linguagens do Amor, que fala sobre relacionamentos e casais. Existe o livro de As Cinco Linguagens de Reconhecimento no Ambiente de Trabalho, que é 5 linguagens do amor aplicadas ao trabalho. Então, uma dica de livro, caso você queira também, essas 5 linguagens é do mesmo autor, que fala sobre relacionamentos. Ele trouxe, claro, com apoio de consultores de RH e tudo mais, as 5 linguagens, ou as 5 moedas que as pessoas mais buscam como reconhecimento, e o reconhecimento, obviamente, ele gera o engajamento. Então, tem pessoas que gostam de reconhecimento público, tem pessoas que odeiam reconhecimento público, tem pessoas que gostam de presentes, objetos físicos, tem pessoas que não ligam para bens materiais, tem pessoas que gostam de experiências memoráveis, tem pessoas que são sozinhas e talvez não procuram experiências naquele momento. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer também pessoalmente, que inclusive, quando a gente vai fazer avaliação de desempenho de colaborador, eu faço, antes de fazer a avaliação, eu crio uma ficha de perfil dos colaboradores. E uma das perguntas que eu faço lá é: qual é a sua linguagem, a sua moeda preferida de reconhecimento no trabalho? Então, essa é uma outra coisa que a gente pode fazer. Poxa, eu vou começar a conversar com meus colaboradores, seja numa integração desse colaborador na empresa, primeiro momento que ele tiver. Aliás, esse é o melhor momento para você É ter o esse melhor tipo, momento. esse É o tipo de melhor momento. conversa, mas você também pode fazer caso as pessoas já estejam aí na sua empresa. A gente fazer conheça o CPF da pessoa, né? Então eu pergunto: qual é a sua moeda de reconhecimento no trabalho para que eu saiba reconhecê-lo. Eu pergunto: qual é a sua comida preferida ou qual é a sua sobremesa preferida, porque caso a gente tenha uma moeda de reconhecimento, de relacionamento e de curtição de alguma forma ali entre os colaboradores, que eu possa entregar ou fazer almoçar com ele aonde ele gosta de comer. Ou qual é o hobby, qual é o seu esporte preferido, né? Ou, enfim, o que que você gosta de fazer aos finais de semana, essas coisas todas. Então é uma ficha
10 perguntas ali pessoais para a gente tentar pescar coisas que valorizam o CPF da pessoa. E são coisas tão simples, né? Então já temos casos assim, a pessoa, o chocolate preferido é, sei lá, Ferrero Rocher, que é um chocolate gostoso e tal, né? Beleza, no dia do aniversário da pessoa, cada pessoa da equipe dá um Ferrero Rocher para aquela pessoa. Então, é uma coisa que custa R$ 5 cada um ali, em vez de dar uma camiseta que não tem nada a ver com nada e tal, aquele momento de todo mundo lembrando aquilo que ela falou na primeira entrevista e cada colega entregando, é uma ferramenta de engajamento que não custa, que custa muito pouco, né? Então tá aí, falamos sobre outra coisa importante do engajamento, é entender a individualidade das pessoas e reconhecê-las pelas moedas que elas preferem, né? E aqui tem outro dado, né, gente? Ó, segundo dados da Gallup, né? A Gallup é uma das maiores empresas de estatísticas de RH do mundo, né? Que ter um melhor amigo no trabalho aumenta o engajamento em até 7 vezes de um colaborador. Outro dado: colaboradores com fortes conexões sociais têm 3,5 vezes mais chances de serem altamente engajados. O que significa altamente engajados? Muitas vezes aqueles que são ativamente engajados, aqueles que puxam a fila, puxam a máquina ali para fazer funcionar. Porque eles têm conexões sociais entre eles, eles criam movimentos, né? E um outro dado aqui que isolamento social, né? Isso também nas equipes, quando aquela pessoa fica no cantinho, ativa as mesmas áreas de dor física no cérebro. É como se a pessoa estivesse sendo machucada quando ela está isolada, né? Então, se você começa a entender o dado, a estatística, as pesquisas, e a gente começa a resgatar as coisas nas empresas, fica... é quase que óbvio, assim, a pessoa que está sozinha, ela se sente fisicamente machucada. Quando ela se relaciona tem algum melhor amigo, o engajamento sobe. E quando ela faz parte de um círculo social dentro da empresa, esse engajamento sobe mais ainda, né? Então eu falo, no final das contas, a falta de engajamento é uma falta de atenção, né? E a falta de atenção te gera custo, ou te gera falta de oportunidade de aumento de receita e eficiência, né? Então, engajar também dá dinheiro. Muito. Né? Engajamento dá lucro. Engajamento dá lucro, né? Eu aproveitar esse gancho, Felipe, que eu acho que é legal a gente trazer para eles a diferença entre as pessoas que são desengajadas, as pessoas que são ativamente desengajadas e as pessoas que são engajadas, né? Esse é um dos estudos da Gallup e ela traz justamente sobre isso. Quem são as pessoas engajadas? São aquelas pessoas que estão a todo momento ativas, preocupadas com o resultado, se bateu meta, se não bateu, porque fulano não está conseguindo chegar cedo por algum motivo especial, vou lá tentar mexer para ver o que é que eu posso fazer para ajudar. Aquela pessoa que ela está 100% comprometida. É o sonho de todo empresário, é ter o colaborador com senso de dono. Esse aí é o colaborador engajado. Aí você vai ter na sua equipe ali alguns que são nesse nível. De 15% a 20%, mais ou menos, será? Depende da cultura. Depende da cultura, né? Depende da cultura. Os desengajados são aquelas pessoas que elas fazem as coisas de modo para sobreviver, para passar na prova, para poder cumprir a tabela. É o cara que não vai nem para frente nem para trás, ele só anda de lado, né? Ele vai só indo anda de lado. Quando dá mais ou menos ali 17h58, ele já tá arrumando a mochila, já tá colocando lá as coisas lá dentro. Quando dá 18 horas, ele já tá com a mesa pronta, arrumada, foi embora. Partiu. Sexta-feira, ele já não lembra mais que a empresa existiu. Só vai lembrar da empresa na segunda-feira, que ele vai chegar lá faltando 2 minutos, ou 1 minuto, ou no horário. Ele vai estar lá na porta da empresa no horário. Ele nunca chega 10, 15 minutos antes e ele nunca sai 10, 15 minutos depois. E aí o que acontece? Essa pessoa ela é desengajada. Mesmo ela cumprindo horário, ela fazendo o básico dali do que tem que ser feito, mas ela não entrega nada a mais. E aí esse é um problema. Mas um problema maior é você ter pessoas que estão ativamente desengajadas. Porque essa vai reclamar de tudo, nada para ela tá bom, tudo para ela vai ter um motivo de questionar, ou ser aquela pessoa que vai levantar um motim para que possam levar discussões para isso. Só que aí tem uma grande observação. Normalmente, essas pessoas que estão assim, elas têm um padrão comportamental de negatividade, de ausência de autorresponsabilidade.
Mas muitas delas, durante um período, elas foram engajadas, mas foram feridas emocionalmente. Elas não foram reconhecidas, elas, por algum motivo, perderam o amor pela empresa e elas passaram a ser aquilo ali simplesmente porque você parou de reconhecer e de validar aquela pessoa do quanto ela foi ou ela é importante e foi deixando com que a zona de conforto da sua liderança deixou com que essa pessoa se tornasse ativamente desengajadas. E aí a pergunta era, eu demito essas pessoas? Depende. Depende até o que ponto você está disposto a gastar sua energia para poder resgatar essa pessoa e fazer ela crescer de novo, ou também de tolerar aquelas pessoas que estão ali que sempre não eram tecido nem para ser contratadas. Né? Então, se hoje você tem esses 3 perfis na sua empresa, a primeira coisa que você tem que fazer, coloca eles dentro de uma tabela e faz um trabalho direcionado com cada um. E aí eu vou te dar o pulo do gato. De verdade, se tu para e começa a gastar muita energia com aquelas pessoas que estão, na média, que não estão fazendo as coisas a mais do que tem que ser feito, gastando mais energia com essas pessoas, ou gastando mais energia com essas pessoas que estão ativamente desengajadas, essas pessoas que estão engajadas, a tendência é que elas passem a ser engajadas. E aí tu perdeu as pessoas extraordinárias porque tu colocou energia no lugar errado. Qual é o ponto? 70-30. 70% botando energia para que essas pessoas estão aqui, para elas avançarem cada vez mais, e 30% tu gastando tua energia e desenvolvendo práticas para isso. E aí a gente pode trazer aqui agora, acho que vamos falar sobre isso, sobre rotinas e rituais e moedas de trocas por entrega, né? Valorização por isso. Então, esse é o ponto. Gastar energia com quem tá querendo ir embora é você mandar embora quem você quer que fique. Oh, essa vale um corte, hein? Essa vale um corte. E olha só, eu falei para você que esses dados aqui iam encaixar certinho na nossa evolução. Só uma observação é que eu não sabia dessas informações. Eu falei assim, Felipe, a gente aqui tem essa prática de não ficar tentando ensaiar nada. Para não ficar enviesado e mecânico e tal, né? E aí você falou, olha só como que tá encaixando, ó. Eu peguei um outro estudo aqui da Wharton School of Business, né? The Ripple Effect, né, da doutora Sigal, não sei o que, aqui, né? O que ela fala aqui sobre contágio emocional? Nesta pesquisa do Ripple Effect, eles descobriram que desengajamento e emoções negativas propagam-se 3 vezes mais rápido do que as positivas. Então, a partir do momento em que você deixa aquela pessoa tóxica, que puxa todo mundo para baixo, e às vezes deixa só porque o cara entrega algum nível de resultado, isso vai prejudicar ou vai puxar a energia de todo mundo 3 vezes mais rápido, né? Vai ser 3 vezes mais forte do que o contrário, se fosse engajar, né? Então, às vezes, o cuidar, né, de, eu deixo uma pessoa desengajada na equipe, quanto antes você tirar, melhor, né? Porque é muito difícil você transformar um desengajado num engajado, né? Agora, depois que ele já desengajou, se você deixar ele lá, ele vai drenar a energia da sua equipe 3 vezes mais rápido. Ou você vai ter que fazer 3 vezes mais força do que cuidar das pessoas que estão engajadas, né? Ou ativamente engajadas, né? Que estão lá em cima. Então, realmente, é mais fácil 70-30, cuidar daqueles caras que são bons e eliminar aqueles que são ruins, para que a sua empresa não sofra 3 vezes mais rápido, né? Então, o poder do contágio emocional. E aí a gente sabe que tem todos aqueles estudos também de o ser humano sente mais a perca do que o ganho, né? A gente tem essa tendência, assim, por causa daquela questão de sobrevivência, né? Sempre tá todo mundo em perigo, né? Desde o homem das cavernas e tal. Então, essa coisa ruim, ela sempre parece que pesa mais psicologicamente pro ser humano. Então, aqui a gente tem esse dado das maçãs podres, né? Se você tem maçã podre, isso é um problema para você. E o problema das maçãs podres, Felipe, é que elas têm um senso de justiça gigante. Pior que é, né? E se você está me ouvindo e você tem um senso de justiça muito alto, vou fazer você refletir. A mãe da escassez é a injustiça. Por quê? Para eu perder, alguém tem que ganhar. A maçã podre, ela já olha e fala assim, ó, esse fulano não faz o que tem que ser feito e eu faço e ele não faz.
É um tiro daqui e põe ali. E aí o que acontece? Ele tá numa frequência de escassez e, como consequência, ele fica com um sentimento de injustiça, e esse sentimento de injustiça coloca ele com um sentimento de não merecimento. E aí, quando ele não tem merecimento de estar pertencente, automaticamente o engajamento dele vai cada vez se diluindo até que ele não aguente mais, peça demissão ou que estrague a cultura na nossa empresa. Show de bola. Matou a pau, né, gente? Não, uma salva de palmas pro nosso colega aqui. Esse cara é demais. Ô, Cívico, agora eu vou ter. Essa aqui eu quero ver sua resposta e essa aqui eu acho que eu não tenho dados. Eita, Então, poxa. essa aqui eu acho que é. E é também talvez uma dor que a galera possa estar com isso na cabeça, né? E quando é o líder que tá desengajado? E quando é o dono da empresa que tá cansado? O que essa galera faz? E agora eu botei você na fogueira, hein? Né? Porque a gente vê, né? Poxa, será que então ele tem que esconder esse desengajamento para não contaminar a equipe? Porque, pô, se a coisa ruim contamina mais rápido, ele tem que disfarçar que não tá daquele jeito? Ele tem que se abrir? Ou ele tem que dar um jeito de se motivar? Né? Que esse cara que é o dono, que é o cabeça de chave do negócio, que não tem ninguém acima dele, quando é ele que tá desengajado, o problema é maior, não? Felipe, o problema é grande. Porque Hum. o dono da empresa, o líder, ele tem que ser o melhor funcionário da empresa. Ele é que tem que ter mais energia. Se o cara não tem energia, ele tá na função errada. Ponto. Das duas, uma. Ou ele pede demissão da própria empresa, ou ele arruma um propósito para fazer a empresa dele crescer. Porque normalmente o que acontece é o seguinte, ó. Ele chega num abriu o negócio, ele é um bom técnico, ele aprendeu a profissão com alguém, ele construiu aquela expertise e decidiu abrir empresa. E aí passou aquilo ali, ele foi, construiu, tinha um sonho de ter a casa própria, de ter uma empresa com 20, 30 funcionários, de poder viajar uma vez por ano para fora do país. Ele construiu tudo isso. Aí ele chega nesse patamar e ele para de sonhar. A falta de engajamento é falta de sonho. Ele bateu no termostato de realização de sucesso. E aí, Boa. tudo que está parado está caindo. Uhum. Porque o resto tá tudo subindo, né? Ao redor. A gente Você mora tá aqui vendo? É. na praia, né? Uhum. Para um carro ali na Avenida Atlética e deixa ele 6 meses parado. Os pneus vão baixar, a maresia vai comer, ele vai. Se tiver um ponto de ferrugem, ele vai perder o carro. Uhum. É exatamente isso que acontece com um empresário que está desmotivado. Ele está enferrujado, a maresia está comendo ele. Ele está decaindo emocionalmente e está levando todo o time pro buraco. Você falou um negócio aqui que eu. Tudo que a gente tem anotações aqui, porque eu também aprendo aqui, né? A gente aprende também. Você falou assim, cara, se ele não tem energia, então ele tá na função errada. E o dono, ele tem essa crença de que se ele abriu a empresa, ele é o cabeça de chave de tudo e para sempre, né? E a gente sabe que tem gente que funda a empresa e uma das primeiras coisas que faz é botar alguém para fazer a gestão, porque ele sabe que ele não tem a energia suficiente para estar naquela posição ali. Então também entra a questão do autoconhecimento do líder, né? Você que é empresário, será que você se conhece o suficiente ou será que você tem essa crença de que você tem que ser tudo, para todos, a todo momento, né? Então a gente conhece empresários que, pô, o cara não é mais o CEO, ele é um diretor comercial. E ele contrata um CEO que toca todo o resto ali, ou ele é apenas um conselheiro, enfim, né? Mas uma coisa que ele percebeu é, se eu não tenho energia suficiente para fazer a gestão acontecer, então que venha outro em meu lugar e faça acontecer. Essa sua frase aqui para mim vai ficar marcada. Se não tem energia, ele tá na função errada. Cara, e é isso mesmo, né? E entra também que é aquela questão do falta de engajamento é falta de sonho, é falta de porquê. Cara, se a minha empresa tá me drenando a esse ponto, né? Realmente pode ser que eu esteja na função errada ou esteja com funções demais, além do que eu dou conta, né? E aí, Felipe, quando isso acontece, imagina um quadrado. Imagine você faz um quadrado assim, ó. Dentro desse quadrado está o dono. E dentro desse quadrado se chama zona de conforto. E não tem como
Zona de conforto é gostoso, cara. Zona de conforto é gostoso. Aí Suave. ele conta algumas histórias pra si. É tipo, cara, eu não tenho mais paciência com isso. Eu já não tenho mais idade pra isso. Eu já não tenho. E aí ele começa a contar várias histórias pra justificar a falta de decisão de sair da zona de conforto. E tá tudo bem, se ele quer viver uma vida mediana no que tá ali, tá bom. Uhum. Mas ele não era nem pra estar ouvindo esse podcast. Porque aqui, aqui a gente tá falando de colocar a mão na massa e fazer o que tem que ser feito. Não existe. Aí, dependendo do nível hierárquico que você tem, a quantidade de funcionários que você tem, a quantidade de líderes que você tem coisas que você vai começar a delegar, tem coisas que você vai começar a não ter que colocar a mão, mas alguém tem que fazer, né? E aí a gente tem casos de pessoas, de empresas que a gente inclusive já atendeu juntos, Uhum. que tem o cara lá que é estrategista, o cara é muito bom do negócio, mas ele não tem um dedo no pulso para tocar uma operação, para dar energia, uma energia comercial de bater sino, tem que fazer, tem que trazer alguém que tem essa energia. Uhum. Porque, no fim das contas, a cadeira certa, Uhum. para a bunda certa, faz o negócio acontecer. Agora, colocar a cadeira certa com a bunda errada, acabou, Lascou. acabou, acabou. E é a questão de aproveitar os pontos fortes, né? A gente sabe que vale muito mais a pena você aproveitar um ponto forte, seu resultado é 10, 20 vezes maior do que você tentar reforçar aquilo que você tá sofrendo demais, né? Aquilo que você não é bom, né? Ô, Sirico, uma outra pergunta aqui que eu acho que é interessante. Você acha que o engajamento ele tem prazo de validade? Sim, ou é possível, vamos dizer assim, vencer o jogo? Não, já venci, engajou, prato já tá equilibrado, posso sair agora? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, Irmão, é uma sentença, então? é uma sentença. É uma É. sentença. Por isso que o jogo é interno. Aham. O jogo tem que ser igual a tomar banho. Tu vai Boa. No inverno, aqui no sul a galera fica sem tomar banho, né? Tem gente que fica sem tomar Tem banho. gente que fica. Tem gente que fica. Mas passar 2, 3 dias sem tomar banho, irmão, a conta não fecha. Ninguém consegue ficar perto. Aham. E engajamento é em casa. Vou dar exemplo. Se tu tá casado, eu tô casado, eu vou fazer 5 anos. Uhum. Se eu chego em casa e eu não elogio minha esposa, se eu chego em casa, se eu não valido ela, se eu chego em casa, eu não me preocupo com as necessidades emocionais que ela tem, se eu não profetizo na vida dela, se eu não dou carinho, não dou amor, não faço sexo, o que é que vai acontecer? Ela vai desengajar. Desengajar. É. E vai desengajar. E hoje, Uhum. graças a Deus, tem bem menos. Graças a Deus, não. Hoje é bem mais fácil as pessoas se separarem. Antigamente era mais fácil ficar. Uhum. Mesmo sem gostar, ficava. Uhum. No mundo de hoje, isso é impossível. Eu tenho que ser o melhor fornecedor para minha esposa. Perfeito, né? O melhor fornecedor para minha esposa. Então é cultivar mesmo, não tem. Dentro do contexto de engajamento de time, eu, Uhum. como líder, eu tenho que ser o melhor fornecedor que eu possa ser até o Morrer, dia que eu me for. me for. Aham. E as pessoas que estão ao meu redor, elas precisam sentir isso. Porque quando a gente o líder não está engajado, ele está mal, as pessoas também tendem a sentir isso. Uhum. E não tem problema de ser vulnerável e explicar, pessoal, estou passando por um momento desafiador, não estou me sentindo tão bem, cara, vou buscar ajuda. Aí tá se colocando como líder. Mas o que é que acontece? Que a gente vê, o cara tá desengajado, tá com a energia baixa, às vezes tá com problema físico mesmo, falta de Uhum. vitamina, falta de cuidado físico, tá acima do Hormônio. peso, hormônio, um monte de coisa, Uhum. e ele começa a estourar com as pessoas. E aí estoura com o colaborador, estoura com os amigos, estoura com a esposa, estoura com todas as pessoas que estão ao redor, simplesmente porque ele não buscou ajuda, porque é orgulhoso. Olha só. E o orgulho é a raiz de todo o problema. No fim das contas, o orgulho é a raiz de todos os problemas. Uhum. Se a gente for buscar a fundo, Uhum. Felipe, qualquer problema que a gente tem uma raiz de orgulho. Que é orgulho, o ego, essas coisas todas misturadas, né? E, ó, de novo, dados, né? Da mesma pesquisa lá do Ripple Effect, você falou agora sobre o humor do líder, basicamente. E tem bem claro aqui, o humor do líder dita entre 50% a 70% do clima emocional do time que ele lidera. Uau.
Mesma pesquisa. Então, não tem como, né? E não tem como negligenciar o humor do líder, né? O líder tem que cuidar do próprio humor, não é só achar que, já passei para eles e pronto, ele sabe o que que tem que fazer, né? Ele tem que controlar isso. Agora, uma coisa que me vem na cabeça, assim, quando a gente fala de engajamento, a gente tem aquela sensação, aquela ideia de que engajamento é energia, é pra cima, você falou de bater o sino e tal, mas isso traz a sensação de que minha barra tem que sempre estar lá em cima do engajamento. Tipo, isso em alguns momentos, e até para algumas pessoas, dá uma impressão de cansaço. Pô, tem que sempre estar correndo um sprint 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros todos os dias, explosão, explosão, explosão todo dia. Engajamento é sinônimo de barra lá em cima e energia alta, ou engajamento também é altos e baixos, mas vamos dizer assim, energia alta e energia baixa, mas essa oscilação também faz parte do engajamento. Qual que é a sua opinião? Felipe, eu Hum. gosto muito de tratar isso por pessoa, personalidade e por setores. Boa. O que eu acredito, tá? Que a energia ela pode oscilar, Uhum. no comercial não deveria, tá? No comercial não Tem que deveria. ser sala de guerra É todo sala dia. de guerra todos os dias. É comercial é sala de guerra, mas acontece. Uhum. Agora, o que eu não posso negligenciar é humor positivo. Entendi. A energia pode Boa. até não estar alta, mas o humor tem que estar positivo. Porque, pegando um gancho naquela questão do casamento, pô, tem casal, pô, vamos num barzinho, vamos numa festa, energia alta, vamos assistir um filme. É mais suave, mas o humor se manteve positivo. Humor E isso não positivo. tirou o engajamento, porque um dia era correria, balada e tal, outro dia era tranquilo. Então, pronto, já temos aqui fazendo alusão ao casamento e pegando o gancho do humor positivo, tá aí a questão. Um dia vai ser energia lá em cima, outro dia vai ser uma coisa menos frenética, mas se o humor tiver positivo, o engajamento ainda vai se manter, assim como no casamento você comentou. Exatamente. E aí, imagina aí Anota aí, humor liderança, positivo. humor positivo. Imagina a É. liderança que trabalha num setor financeiro. Cara, não dá para ter energia alta dentro do setor financeiro. Ou Uhum. você vai matar as pessoas que trabalham lá dentro, ou você vai descompensar o foco que precisa ter dentro do setor financeiro. Uhum. Mas a comunicação com as pessoas, a forma de fazer, de delegar, a forma como cobrar, tudo isso precisa ter um humor positivo. Uhum. E aí não é humor de estar toda hora rindo, sorrindo, Uhum. mas é olhar para as coisas com um tom de seriedade, mas entender que aquilo ali faz parte do Uhum. meu dia. Uhum. E se faz parte do meu dia, aquilo tem que me fazer bem. E eu escolhi enfrentar aquilo em algum momento. Porque se você abrir um negócio, você escolheu competir. Não tem escolha. Você abriu, você está automaticamente competindo. E competir é lidar com pessoas boas e sofrer algumas reveses, né? Mas o importante é manter o humor de que eu vou conseguir enfrentar aquilo ali porque eu já escolhi aquilo desde o começo. Eu não vou só vencer sempre, né? Então o humor positivo vem de saber encarar aquele momento ali porque ele é superável, né? Aquela questão, tudo passa, né? Momentos bons passam, momentos ruins passam, mas tudo passa. Então o senso de positividade é isso, né? Tem um mantra que a gente usa muito nas mentorias individuais, é que quando o empresário vem para mim, ou a empresária vem para mim, que ela está passando por um momento muito difícil de crise. Uhum. E aí a autopercepção dela sobre o problema é como se ela se enxergasse como um gatinho. E ela esquece que tudo que ela construiu foi porque ela tem um leão interno, uma leoa interna. Uhum. E aí o meu papel como mentor é justamente esse: Uhum. trazer a pessoa para um processo de consciência atual, mas também lembrar ela de tudo que ela já fez, que ela já construiu. E a pessoa tem essa tendência de esquecer o longo prazo e ficar só com o último tapa que ela levou ali, né? Porque a gente sente as dores do momento. E o Uhum. cara tá passando por um momento difícil, às vezes levou um revés de um sócio, o mercado mudou, uma crise veio, as coisas aconteceram. Ela simplesmente, se não tiver um humor positivo, se ela não tiver num ambiente que puxe ela para cima, se ela não tiver gerenciando o que tipo de comunicação, que tipo de informação ela está consumindo, Uhum. ela vai se perdendo e vai entrando num problema interno de autossabotagem. Porque vai começar a ter pensamentos Uhum. distorcidos sobre a sua identidade, começa a criar realidades
que não são reais e cria narrativas para justificar o que ela está vivendo naquele processo. Uhum. E aí, qual é o nosso papel como especialista em resolver caos? É trazer luz para ela de que, ao longo da jornada, existem momentos que a gente vai ter que entrar, vai passar por um vale, mas um vale é lugar de passagem, não é lugar de morada. E as pessoas têm aquela tendência de achar que aquilo ali tá acontecendo só com elas, especialmente para elas, porque é com elas, e eu falo que aí que é bom ter um consultor ou um mentor do lado, que eu costumo dizer para os meus clientes que eu sou um espião legalizado, né? Eu vou lá olhar dentro de um monte de empresa, a gente entende as boas práticas, mas a gente entende a vida pessoal dos empresários também, né? E quando a gente tem esse olhar externo e a gente compara e fala, ó, você tá muito bem, porque comparado aos clientes tal, 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 você já tá na frente e tal. A pessoa não se sente mais tão sozinha, né? E o empresário tem essa dor da solidão, né? Solidão no poder, ele não tem, não pede ajuda pra ninguém, ou tem dificuldade de trocar ideia e tal. E ter a gente comparar essas coisas legalmente ajuda a resgatar o engajamento do próprio empresário também, porque às vezes ele acha que pô, nunca dá certo, toda vez eu tento, eu chego aqui, tô no fundo do poço de novo, mas o cara tá sempre assim, né, ó, tá subindo. Só que ele só lembra daquela quedinha, né? E aí quando ele tá naquela quedinha é o fim do mundo pra ele, né? E aí ele esquece, né? Então, um exercício que eu faço muito, eu comparo de forma saudável clientes, né? Porque a gente tem cliente de tudo quanto é tamanho, né? Então tem um cliente de empresário de 5 funcionários e tem de 300 funcionários. E cada um tá no seu momento, uma hora eles vão chegar lá também, né? O de 5 vai virar um de 50, 100 e etc. Mas comparar de forma saudável, né? E comparar como a pessoa estava no início da jornada é uma coisa que a gente se torna um psicólogo ali também, né? Ajuda a resgatar essa energia. Tem um pouco de terapia. É. Ô, Ciríaco, uma última aqui para a gente já estar encaminhando pro nosso encerramento, que eu acho que é muito relevante também, que é a questão do se a gente tem que manter conversas com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores, o empresário tem, a gente também tem as avaliações de desempenho, feedback, toda aquela coisa assim. Algumas pessoas têm as dúvidas, tá, mas qual é a frequência ideal para eu manter uma conversa com um funcionário? Será que aqueles feedbacks de 1 ano são suficientes? Será que os feedbacks de 6 meses? Será que conversas semanais? O que que é melhor eu fazer? É fazer tudo? É fazer só um? É focar no curto prazo sempre, porque isso vai trazer mais resultados do que o longo? O que que você tem visto sobre isso? Essa receita de bolo, dependendo do tamanho da equipe e do tamanho do time. Uhum, Ou melhor, desculpa, do tamanho da empresa. uhum, Por exemplo, uma empresa que tem 5 funcionários, ela tem uma dinâmica diferente. As reuniões de alinhamento, de expectativa do que tem que fazer, é em tempo real. E às vezes até na forma de delegar você está fazendo alinhamento com o time. uhum, Porém, eu acredito muito na avaliação mensal. uhum, Toda vez que uma empresa pequena, que o cara está ali dentro do processo e ele faz o reconhecimento do colaborador mensalmente, vai estar dizendo para ele como se fosse aquela brincadeira de achar as coisas. Tá quente ou tá frio? uhum. Tá indo bem ou tá indo mal? Sim. E essa constância é que vai fazer a pessoa ter intimidade. Então, quando a gente fala de mensal, é basicamente de curto prazo. Curto E prazo. lembrando que não precisa ser aquele feedback formal com fichinha, marque X e não sei o quê. É o contato periódico de curto prazo para manter o engajamento e a energia e ter essa troca. É isso? É isso. Tem várias formas de fazer Uhum. isso, né? Tem várias formas, tem várias ferramentas para a gente fazer isso. Uhum. Que, inclusive, você que está assistindo, se você quiser receber um diagnóstico de como é que está a sua liderança e o nível de engajamento do seu time, a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue fazer um diagnóstico com você e te entregar um passo a passo de como é que você pode fazer para engajar seu time, tá? Então, dentro desse processo tem várias formas que podem ser feitas. Uhum. Estruturação de uma pergunta que marca, principalmente um colaborador que está na empresa há mais tempo, é perguntar para ele qual foi o dia que ele se sentiu mais feliz dentro da empresa. Tão simples quanto isso. Olha Cara, só. e aí você vai escutar cada coisa que é loucura. O cara vai dizer assim, ó, foi num dia, no meu aniversário, que cantaram parabéns para mim, porque eu nunca tinha recebido, ninguém tinha contado parabéns para mim até hoje.
Às vezes o cara não sabe, uma coisa besta, um parabéns. Aham. Que pra você teve mêsversário, às vezes você é mais jovem, sua mãe, seu pai fez mêsversário pra você. E você nem sabe nem o que é isso. Aí tem pessoas que estão da sua empresa que nunca cantaram parabéns pra ela. Então, existem várias estruturas. Eu até deixei anotado aqui, Felipe, algumas formas de você poder desenvolver e melhorar o engajamento dos colaboradores, né? Ó, reunião 1 a 1, no contexto de falar realmente ali, entender e procurar saber um pouco mais da vida do colaborador, saber como é que tá, quais são os sonhos, quais são os objetivos, que traz ele contexto para ele trazer pertencimento. Segundo, conversas de alinhamento de expectativa. Dentro do contexto, ele não está entregando o que você precisa, você não está feliz com ele não está feliz com você, você percebe que ele não está feliz, e aí, dentro do contexto, tem um meio. Tem um lado A, lado B, e tem a trilha que precisa percorrer. E aí, esse alinhamento de expectativas com perguntas básicas, no sentido de, olha, na sua percepção, o que é que você está fazendo certo? Aí ele vai trazer. E na sua perspectiva, o que é que hoje você não está fazendo que deveria fazer? E aí, dentro do contexto, quando ele trazer esses dois, você tem como falar o que você espera dele. E aí, a partir dali, você vai entrar no alinhamento de expectativa, né? E outros avaliação de desempenho, que é uma coisa mais programada, que aí você vai ver indicadores, aí cada setor tem suas avaliações, esse aí a gente recomenda de 3 a 6 meses, não menos do que isso, e não também mais do que um ano, é um Não pode desafio. ser só avaliação de Natal, não, né? Não, avaliação só do Natal, não. Não Avaliação tem como, né? não. E aí eu vou pegar aqui, né, que é mais um último dado aqui, prometo que é o último desse episódio, tá? Nos outros tem mais, que tem aqui um estudo da Harvard Business School, o princípio do progresso, né? Nesse estudo, eles trazem alguns dados legais aqui, ó. Feedbacks semanais, ou de curto prazo, aumentam o engajamento em até 3 vezes mais em relação aos anuais. Uau. Então, realmente você foi assertivo. Foi pegadinha, né? Você respondeu o que a pesquisa falou, você nem sabia também, né? Então, gente, feedback semanal ou mensal de curto prazo tem 3 vezes mais efetividade do que o feedback só no Natal. Então, não deixa para fazer lá no final só, né? Outra coisa, a eficácia de feedback cai em até 50% se ele for dado mais do que 24 horas depois do evento. Olha só, o mais importante é a correção quase que imediata quando você pegar um erro ou uma falha, você precisar. Então a gente está falando aqui de curto prazo semanal ou mensal, mas se for no ato, no dia ou até um dia depois, se você esperar mais do que um dia, a efetividade dele na cabeça do funcionário é até 50% menor. Por quê? O cérebro perde conexão causal entre ação e consequência. Isso parece só, tá me criticando, né? E ao longo desses anos, Felipe, 8 anos desenvolvendo líderes, gestores e donos de negócio, a forma mais eficaz de fazer esse feedback de forma pontual e com o menor espaço de curto de tempo, usando o método marca, que aí está no livro, anota aí, o livro Leader Coaching, o nome do livro é Leader Coaching. Nada mais é do que você usar uma estrutura para não ir falar da pessoa, mas sim da atitude que ela teve ou que ela não teve para que aquilo aconteça. Se você usar essa métrica que o Felipe trouxe e usar a estruturação do método do marca, com certeza você vai ter muito mais eficácia e desenvolvimento da equipe. A pessoa vai se sentir que, inclusive, que está crescendo. Porque depois que você começa a criar uma cultura de feedback, para de ser uma coisa de pressão, de julgamento ou de crítica, para ser um processo de crescimento. Perfeito. E uma última frase que eu tinha anotado aqui, ó, pra gente deixar como para você, líder, que fica quieto aí com a sua equipe, o silêncio do líder é o som do desengajamento. Cara, quando você deixa de falar com as pessoas e assume que o óbvio é óbvio para todo mundo, isso gera desengajamento, né? E uma outra coisa, complementando essa frase, onde não há feedback, o cérebro do liderado projeta sempre o pior cenário possível. A gente tem aquela tendência da catástrofe, né? Pô, ele não tá falando comigo, ele não tá me dando feedback, ele não tá corrigindo, ele não tá me animando, ele não tá falando nada. Será que eu vou ser demitido? E o que isso gera?
gera um senso de proteção. Ele começa, não vai melhorar nada, não vai inovar nada, porque será que isso é um risco? E se eu errar? E se eu fizer diferente? Então, perde-se então a segurança psicológica, que é o fator número 1 que a gente falou lá no E aí começo. começa a se ter a demissão silenciosa. Porque o cara Tá começa a na moda perceber agora, né? que não está sendo É, reconhecido, que ele não isso. está sendo validado, que ele não está crescendo, e como consequência, ele passa a olhar para fora. Aí começa a ouvir os amigos falando que na empresa que está trabalhando, lá o pessoal faz happy hour, lá o pessoal faz treinamento mensal, lá paga-se para fazer coaching para poder se desenvolver. E aí começa a perceber que a grama do vizinho é melhor do que a sua. E simplesmente porque você ficou no silêncio interno, sem querer colocar tudo que você tem para ajudar a crescer o teu time. Perfeito. E se você fosse deixar uma fórmula, os componentes, alguma coisa assim, para as pessoas gravarem aqui sobre engajamento. Imagina que o empresário vai amanhã para a empresa dele e ele pensa em gerar engajamento na equipe dele, né? Será que ele vai imprimir tudo isso aqui, lembrar do podcast? O que será que eles falaram mesmo e tal? Não sei se todo mundo vai fazer isso, né? Se fosse para você deixar uma coisa assim, ó, para os empresários que querem resgatar o engajamento, né? Que não tem ou que estão buscando ou sustentar mais, o que você deixaria? Felipe, eu acho que a chave para o engajamento é o diálogo, a conversa, é a intimidade. Intimidade, aí, ó. Intimidade. Pronto. Tempo de mesa. Não tem como eu me envolver, doar o meu sangue, doar a minha liberdade de escolha em um projeto de corpo e alma se eu não enxergar valor, se eu não enxergar que aquilo faz parte de algo que eu acredito, que não conecte com os meus valores. E se você hoje quer começar um passo zero, senta com cada um dos teus colaboradores e faz 3 perguntas para eles. A primeira: quais são os teus próximos sonhos que você quer alcançar? Hoje, desde que você está aqui dentro, qual foi o dia que você mais se sentiu feliz aqui dentro? E o terceiro: se você fosse o dono da empresa hoje, quais seriam as 5 ações e decisões que você faria se você tivesse com o poder e o recurso financeiro fosse ilimitado? Essas 3 perguntas vão fazer você ter um norte de qual plano de ação você pode fazer para melhorar o engajamento da tua equipe. E vai sair um mar de ações isso aí, né? Vai ter trabalho para um ano só de fazer essas 3 perguntas para todo mundo, né? Nossa. E a minha contribuição final, sempre quando alguém me pergunta sobre engajamento, eu tento trazer os meus acrônimos, as minhas letrinhas, eu acho fácil de memorizar. Se você quer procurar engajamento, ou proporcionar engajamento, ou estimular engajamento, eu chamo de RDR, engajamento RDR. Recompensa, desafio e reconhecimento. Então, recompense as pessoas por aquilo que elas são contratadas e entregam. E a recompensa pode ser tamanho PMG, de um pequeno bônus, um salário, uma remuneração variável. Então, é recompensa. Estimule o desafio para o crescimento individual. Então, coloque desafios mais interessantes para que a pessoa sinta o senso de progresso dentro da empresa, dentro da sua empresa. Isso também, ela precisa enxergar os caminhos que ela pode seguir dentro da empresa. E por fim, o reconhecimento, que é a valorização e as moedas que a gente falou, né? Que é reconhecer em público, dê parabéns e mantenha o contato com as pessoas. Então, muito provavelmente, se você recompensar do jeito certo, se você colocar as pessoas nos desafios corretos, né? E sempre puxando a régua um pouquinho para que ela tenha esse senso de progresso e reconhece, se você conseguir reconhecer as pessoas, se você fizer esses 3 itens e juntar com as 3 perguntas que o Ciríaco trouxe e com o diálogo íntimo, você vai Uau. ter um monte, Sensacional. um time com a energia lá em cima, né? É. Então, se você quer ter um time de alta performance e ter uma equipe engajada, segue o nosso Instagram, vai lá, @Ciríaco Neto. @Felipe, com I, Filipe, Boito, B de bola, O-I-T-O. Isso aí. Boa. E se inscreve no canal, É. curte aí e compartilha e deixa aí uma mensagem no direct do YouTube. YouTube, ou também
nas Entra lá no outras plataformas. Instagram e manda lá pelo Instagram uma DM lá pra gente pedindo PDF ou pedindo o nosso contato, que a gente pode te ajudar, não tenho dúvidas. Então, é É isso aí, isso. Felipe. Tamo Valeu. junto. Até a Top. próxima, gente. Cultura Valeu. de gestão, hein? É isso aí.